Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Eis o coração que tanto tem amado os homens, disse Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. Hoje começamos a Semana do Sagrado Coração de Jesus. Esse é o mês, junho, é o mês do Sagrado Coração. Essa é a Semana do Sagrado Coração. Sexta-feira agora celebraremos na igreja a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa solenidade foi pedida pelo próprio Senhor. Ele pediu a Santa Margarida Maria Alacoque que na primeira sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, se celebrasse na igreja solenemente o Sagrado Coração de Jesus. Queridos, o Sagrado Coração, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção ao amor de Deus. Você sabe muito bem que o coração representa o amor, a caridade. Ao se manifestar a Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII, com seu Sagrado Coração pro lado de fora do peito, queimando em chamas de amor, Jesus queria assim nos mostrar e nos lembrar, é claro, nos lembrar que Ele nos amou com amor humano e se consumiu de amor por nós na cruz. Jesus sempre nos amou eternamente porque Ele é Deus. Antes de nós sermos criados, Ele já nos amava. Mas, ao se tornar homem, ao se encarnar, Ele nos amou então com amor divino e humano. Nos amou com o amor puro de Deus, mas com todo o sentimento humano. Precisamos retribuir o amor de Jesus, porque amor com amor se paga. E esse é o objetivo desse retiro espiritual que vamos fazer aqui no nosso canal Subindo a Montanha nesta semana. A cada dia dessa semana vamos fazer uma meditação relativa ao Sagrado Coração de Jesus, um verdadeiro retiro espiritual, até a sexta-feira, onde celebraremos juntos a solenidade do Sagrado Coração. Hoje, quero te convidar a meditar sobre a vida de Santa Margarida Maria Alacoque, para que, pelo exemplo de Santa Margarida, possamos aprender a retribuir esse coração que tanto amou os homens. Amanhã, vamos meditar sobre a primeira aparição de Jesus com o coração para o lado de fora do peito. A primeira aparição como Sagrado Coração. Porque, como veremos hoje, Jesus apareceu milhares de vezes a Santa Margarida Maria Alacoque. Desde a primeira infância dela, ela já via Jesus. Mas amanhã meditaremos a primeira vez que Jesus revela a ela a devoção ao seu Sagrado Coração. Na quarta-feira, meditaremos sobre as 12 promessas do Sagrado Coração. Na quinta-feira, meditaremos sobre a devoção, as práticas devocionais do Sagrado Coração. E na sexta-feira, no grande dia da solenidade do Sagrado Coração, aí eu guardo uma surpresa para você. Não vou falar agora, fica para sexta-feira, fica só o gostinho na boca. Sexta-feira, um vídeo todo especial relacionado ao Sagrado Coração de Jesus, um dia da solenidade. Então, como eu já disse, hoje vamos meditar sobre a vida da vidente Santa Margarida Maria Alacoque. Querido, Santa Margarida Maria Alacoque, ela nasceu no dia 22 de julho de 1647, na cidade de Laudecourt, na Borgonha francesa, na França. Os pais dela eram Claude Alacoque e a mãe dela, Felisberta Lamy. Eles tiveram 7 filhos. Santa Margarida tinha 6 irmãos. E era uma família muito piedosa, muito religiosa. O pai de Santa Margarida era um homem piedoso, devoto. A mãe de Santa Margarida era uma mulher extremamente devota e piedosa. E ela já foi criada num clima de oração. Queridos, contudo, Santa Margarida Maria Alacoque, na sua primeira infância, já se despontava, já se destacava na virtude, na vida de santidade. Desde a primeira infância, desde os primeiros aninhos de vida, ela já tinha visões de Jesus. E para Santa Margarida Maria Alacoque, todo mundo via Jesus. Na mente dela, na mente infantil de Santa Margarida Maria Alacoque, as aparições de Jesus a ela não era nada extraordinário, mas pelo contrário, era ordinário.
Ela achava que todo mundo via Jesus. E ela, tendo essa intimidade com Jesus, Jesus passou a ser para Santa Margarida Maria Alacoque como mais uma pessoa da sua convivência. Já na sua primeira infância, ela convivia com Jesus. Então, não tem como você falar quantas vezes Jesus apareceu para Santa Margarida. Não é como em Fátima, que Nossa Senhora aparece de 13 de maio, 13 de junho, até dia 13 de outubro. Aparece 6 vezes para Jacinta, Francisco e Lúcia. Não é como em Lourdes, que Nossa Senhora aparece algumas vezes. Não tem como mensurar quantas vezes Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, porque ela via Jesus desde a sua primeira infância até quando morreu com 43 anos de idade. Ela sempre viu Jesus. Aos 5 anos de idade, em uma Santa Missa na qual ela participava, Jesus mais uma vez se manifesta a ela e Jesus pede a ela que lhe consagre a sua virgindade. Ela tinha 5 anos de idade. E ela faz ali, com 5 aninhos, o seu voto de castidade. Ela oferece a Jesus a sua virgindade e promete que a virgindade dela seria guardada em honra de Jesus. Ela faz um voto de celibato, um voto de castidade, com 5 anos de idade. Queridos, depois desse voto de castidade, então, Jesus começa a derramar tantas graças na alma da menina Margarida, que ela começa a desenvolver um verdadeiro horror pelo pecado. Tudo aquilo que era desagradável a Jesus, tudo aquilo que ofendia o coração de Jesus, era um verdadeiro horror para Santa Margarida Maria Alacoque. Um verdadeiro horror. Ela tinha horror do pecado. A vida avança e, infelizmente, com 8 anos de idade, morre o pai de Santa Margarida, Claude Alacoque. Ele vem a falecer. Com o falecimento do pai, a família se desestrutura drasticamente. A mãe, que não tinha condições de administrar os bens, ficou meio que perdida. Então ela envia a menina Margarida para viver no convento de religiosas clarissas. E que alegria que foi para Santa Margarida, ainda na sua primeira infância, viver com as religiosas clarissas. Ela amava o silêncio do convento de clarissas. Ela amava o ensino religioso, rezar com as religiosas clarissas. E aí foi crescendo no coração de Margarida Maria o seu desejo de ser religiosa, o seu desejo de ser somente de Jesus. Ali ela fez a sua primeira comunhão. E foi uma experiência tremenda de amor em Deus na sua primeira comunhão. E como sempre, Jesus aparecia muitas vezes para ela no convento. Mas infelizmente, ela vinha ficar doente. E doente aos 9 anos, depois de passar 1 ano vivendo com as Clarissas, aos 9 anos ela vem ficar doente. Uma doença inexplicável, uma doença que ninguém sabia a origem dessa doença, o motivo dessa doença e que doença seria essa. Ela tem então que voltar para a casa da sua mãe, ela teve que deixar o convento das Clarissas e foi um grande sofrimento para Santa Margarida. Primeiro e principalmente porque tinha que sair do convento das Clarissas, onde ela tinha encontrado um grande gozo espiritual, uma grande alegria de viver. E segundo, pela própria doença em si, que a fazia sofrer muito. Ela tinha muitas dores, ela sofria demais, ela ficou de cama e durante 4 anos dessa doença, ela foi definhando, parecia que ia morrer. Os ossos da menina Margarida despontavam, parecia que iam rasgar a pele. Ela foi emagrecendo. Parecia que era certo que ela morreria. Os médicos examinavam a menina, não sabiam que doença era aquela e qual era a origem daquela doença. Alguns médicos chegaram a dizer que aquela doença tinha origem espiritual. Então, ela resolve se consagrar totalmente a Nossa Senhora. E ela diz que a partir daquele momento ela era toda de Maria. Lembrando a consagração de São Luís Maria Grande de Montfort, que ainda no futuro haveria de pregar essa consagração, essa devoção, da consagração total a Nossa Senhora. São Luís publicou o tratado no ano de 1700. Santa Margarida já havia morrido quando São Luís publicou o tratado. Mas ela se consagra a Nossa Senhora numa consagração bem semelhante àquela que São Luís pregaria no futuro. E a partir dessa consagração a Nossa Senhora, ela começa a recobrar a saúde e recupera totalmente a sua saúde.
Então ela adota o nome de Maria, em homenagem à Santíssima Virgem. Margarida Maria Alacoque. O desejo da vida espiritual começa a se desenvolver no seu coração e Jesus mostra para ela que quer que ela seja religiosa. Quer que ela seja religiosa. E ela começa a aspirar esse desejo. Contudo, como eu disse, a mãe de Santa Margarida tinha grande dificuldade de governar os bens da família. Então ela entrega todos os seus bens e o governo da sua casa ao seu cunhado, irmão do seu marido, tio de Santa Margarida Maria Alacoque. Esse homem era um homem extremamente avarento, extremamente apegado aos bens materiais. E é um grande motivo de sofrimento para a família, para a mãe, para os filhos, para os 6 irmãos de Santa Margarida e para ela. Até necessidade de comida, até fome chegaram a passar, porque o homem regulava tudo. O tio dela regulava tudo. O nome do tio dela era Dossan de la Roche. E esse tio Dossan de la Roche regulava tudo. Às vezes os vizinhos tinham que dar de comer a Margarida, a mãe dela e os seus irmãos, porque o tio regulava tudo. Era um homem extremamente avarento. Ele se aproveitou do governo da casa para se dar bem, para engrandecer na sua riqueza, com os bens do irmão que havia falecido e que a cunhada havia colocado sob seu governo. Além dessa avareza e dessa penúria financeira que ele deixou Santa Margarida Maria Alacoque passar, ele acabrunhava ela de muitos serviços, muitos trabalhos. Ela trabalhava penosamente. Ela chegou a dizer na sua autobiografia que o seu diretor espiritual ordenou que ela escrevesse. Ela não queria escrever. Na verdade, o padre, que era o diretor espiritual dela, que também é santo, um santo jesuíta, ordenou que ela escrevesse a sua vida. E ela escreve na sua autobiografia, como que de joelhos, como que penitencialmente, que durante esse tempo que ela viveu sob o governo do seu tio, ela foi uma verdadeira escrava dentro de casa. Trabalhava penosamente, trabalhava todos os dias e não tinha descanso, porque o trabalho gerava dinheiro. E o tio dela aproveitava disso, se aproveitava. Ele era um homem extremamente avarento. E assim, ela começou a ter dificuldades, inclusive, de ir à igreja, porque o tio dela não queria que ela deixasse de trabalhar, e assim não autorizasse que ela fosse à igreja. Mas ir à igreja, ir à Santa Missa, adorar a Jesus no sacramento, era a grande alegria do coração de Santa Margarida. E ele não deixava. E ele justificava dizendo que se ela fosse à igreja, dizendo que ela queria ir à igreja, na verdade, ela queria encontrar-se com outros rapazes. Nossa, isso fazia o coração da menina queimar de dor dentro do peito. Queimar de dor dentro do peito. Porque isso jamais passava na cabeça dela. Ela era uma menina extremamente pura. Como eu disse, desde a sua primeira infância, qualquer sombra de pecado já causava horror a Margarida Maria Alacoque. Imagina essas calúnias do tio dela, dizendo que agora ela já era adolescente, era mocinha, devia ter por volta de 16 anos. E quando pedia para ir à missa, o tio dizia que ela não podia ir, porque ela iria querer se encontrar com rapazes. Isso era uma ofensa terrível, terrível a Santa Margarida Maria Alacoque. E ela suportou esse sofrimento todo na sua casa. Suportou aquela doença a partir dos 9 anos. Ela suportou todos esses sofrimentos oferecendo a Jesus. Ali foi uma grande escola de espiritualidade. Ela oferecia tudo isso a Jesus. E quando ela, no auge dos seus sofrimentos, no auge das suas angústias, Jesus começou a aparecer a ela como Itiomo. Sabe, essa expressão Itiomo é uma expressão em latim que significa eis o homem. Ela faz referência a Jesus coroado de espinhos, flagelado e amarrado, manietado. Quando Pilatos, depois de Jesus ser flagelado, apresentou Jesus aos judeus e perguntou aos judeus se eles, com o intuito de perguntar aos judeus se eles ainda queriam que ele fosse crucificado, ou se aquela flagelação, aquela humilhação toda já bastava.
Então Jesus diz Pilatos diz aos judeus: eis o homem, it homo. E assim Jesus se apresentava a Santa Margarida Maria Alacoque. Aquela imagem que a gente chama também de Senhor dos Passos. Jesus coroado de espinhos, completamente flagelado, repleto de chagas. No auge da dor, no auge do sofrimento de Santa Margarida Maria Alacoque, assim Jesus se apresentava a ela. Como que para consolá-la, como para dizer: aguenta firme, minha filha, eu sei que está difícil, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou sofrendo com você também. Estamos juntos nesse sofrimento, estamos juntos nessa dor. E assim a vida de Santa Margarida foi passando no ritmo do sofrimento, no ritmo da dor, até que um dia ela criou coragem de anunciar à família que ela queria ser religiosa. Não preciso nem dizer que o tio dela não gostou nada dessa ideia dela ser religiosa e tentou convencê-la de todas as formas a abandonar essa ideia. Queria apresentar rapazes para com os quais ela se casasse e justificava de diversas formas que ela não podia ser religiosa, mas a menina permaneceu ali, firme no seu propósito de ser religiosa. Ao perceber então a família que ela não ia se demover do seu propósito de ser religiosa, tentaram então escolher uma congregação para ela. Ela tinha uma prima que era de uma congregação e queriam colocar ela no convento dessa prima. Ela dizia que não, que ela queria ir para um convento onde não conhecesse ninguém, onde que a única pessoa que ela conhecesse seria Jesus e mais ninguém. E naquele impasse ela bateu o pé e falou assim: eu vou para um convento onde eu não conheço ninguém. Só que ela ainda não tinha discernimento de qual convento que ela deveria ir. Certa vez, rezando na igreja, ela viu um quadro de São Francisco de Sales. E olhando para aquele quadro de São Francisco de Sales, ela ouviu dentro do seu coração a voz do santo que dizia: eu te quero na minha congregação. São Francisco de Sales havia fundado, Santa Francisca de Chantal, uma congregação da Visitação de Nossa Senhora, chamados visitandinos, as visitandinas, na verdade, né? E Santa Margarida Maria Alacoque então entende que ela precisava ser visitandina. Em outra aparição de Jesus, Jesus mostra para ela que realmente ele queria que ela fosse visitandina, inclusive mostra o convento no qual Jesus queria que ela entrasse. Exatamente, Jesus mostra o convento no qual ela deveria ingressar. E assim, com um discernimento total e completo, né? No dia 26 de outubro de 1671, ela entra na vida religiosa, se torna visitandina. E foi uma grande alegria para Santa Margarida Maria Alacoque. Foi como que um antegozo do céu entrar na vida religiosa depois de tantos sofrimentos. Sofreu desde os 8 anos com a morte do pai, passando por aquela enfermidade, passando por toda a humilhação com o seu tio, até fome seu tio a fez passar, trabalhando como escrava dentro da própria casa. Agora, em 1671, ela ingressava na vida religiosa. Foi uma grande consolação. No dia 6 de novembro de 1672, Santa Margarida Maria Alacoque faz os seus votos, seus primeiros votos, os votos simples, religiosos, e se torna visitandina. Que alegria para o coração de Santa Margarida. Até que no dia 27 de dezembro de 1673, 27 de dezembro, é a festa de São João Evangelista, o apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Jesus, que ouviu as batidas do coração de Jesus, o apóstolo que mergulhou nos mistérios do Sagrado Coração de Jesus. No dia 27 de dezembro, no dia de São João Evangelista, o único apóstolo que diz que o coração de Jesus foi transpassado pela lança, o único apóstolo que no seu evangelho diz que Jesus ressuscitado trazia a chaga do lado, a chaga do coração, o apóstolo do Sagrado Coração. Naquele dia 27 de dezembro de 1673, Santa Margarida Maria Alacoque, em adoração, na capela do Santíssimo Sacramento, adorando Jesus sacramentado, tem uma visão de Jesus. Ela tem uma experiência mística e ela diz que ela reclinou a cabeça no
peito de Jesus, exatamente como São João Evangelista reclinou a cabeça no coração de Jesus. E Jesus mostra para ela, ensina a ela a devoção ao seu Sagrado Coração. Jesus diz: eis o coração que tanto tem amado os homens, mas que só tem colhido deles desprezos e ingratidões. Amanhã nós vamos meditar um pouco mais sobre a aparição desse dia e sobre tudo que Jesus falou para Santa Margarida Maria Alacoque. Mas nesse primeiro dia, nosso retiro, em que a gente conhece essa grande santa de sétima morada, Santa Margarida Maria Alacoque, que faleceu em 1690, aos 43 anos, que foi canonizada em 1920 pelo Santo Padre, o Papa Bento XV. Santa Margarida Maria Alacoque, ela nos ensina que nada pode abalar uma alma que está fundada no amor de Jesus. Como que o demônio tentou combater Santa Margarida Maria Alacoque com diversas tormentas, diversas tribulações ao longo de toda a sua vida, inclusive na vida religiosa. As outras religiosas falavam que ela era louca, falavam que ela era maluca, que ela não via Jesus coisa nenhuma, que era tudo invenção da cabeça dela. Que terríveis sofrimentos, que terríveis provações ela passou com a morte do seu pai, com a sua enfermidade que durou 4 anos, com todas as humilhações na sua casa, com o desprezo e com as calúnias das outras irmãs, inclusive no convento. Mas ela encontrava um refúgio seguro, um amor a Jesus, um amor do Sagrado Coração. Nesse primeiro dia do nosso retiro do Sagrado Coração, ao olharmos para Santa Margarida Maria Alacoque, eu quero te convidar a se refugiar no coração de Jesus. Porque se você estiver refugiado no coração de Jesus, nada poderá te abalar, nada poderá te derrotar, nada poderá acabar com a alegria do seu coração. Porque a sua força e a sua vitória será Jesus, será o próprio amor de Deus. Portanto, meus amados, esse dia eu estendo as mãos para você e te convido a entrar no refúgio seguro do Sagrado Coração de Jesus. Ele mesmo que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhando para a vida de Santa Margarida Maria Alacoque, que ela seja o seu exemplo e que ela seja uma seta que indique para você o caminho do Sagrado Coração. Refugie-se na chaga do lado, refugie-se na chaga do Sagrado Coração de Jesus. Até amanhã. Amanhã vamos meditar o primeiro encontro com Jesus sob o título do Sagrado Coração. Como eu disse para você, milhões de vezes desde sua infância ela já via Jesus, ela convivia com Jesus. Mas amanhã vamos meditar o dia que Jesus apareceu para ela com o coração para fora do peito, queimando de amor, e disse: eis o coração que tanto tem amado os homens. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. E viva Maria.